Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar os capítulos de um novo livro, também de Emmanuel, né, psicografado por ele, que é o Fonte Viva, né? Na verdade, são 5 livros, né, que foram escritos por Emmanuel, que na verdade vem clarear muito mais, né, vem engrandecer, vem dar aquela beleza poética e verdadeira que só Emmanuel, né, para dar perante os trechos, os conceitos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui ao longo desse livro, são 180 mensagens, né, se referem ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Livro dos Espíritos, né, um pouquinho do Livro dos Médiuns, ou seja, a codificação. A necessidade da divulgação é a gente praticar, né? A gente ler, conhecer, estudar, né? E não tentar fazer, né? Que é o mais difícil. Mas nós estamos aqui com essa firme proposta, encarnada aqui na prova e expiação, com essa proposta, né? Então vamos lá. A introdução eu não vou ler, né, que não me cabe, mas seria bastante interessante que vocês lessem, que chama Com Jesus e por Jesus. É o prefácio desse livro, Fonte Viva. E hoje, o primeiro capítulo é Ante a Lição. Vocês vão percebendo, à medida que às segundas-feiras vai se apresentando os capítulos, que está muito didático, né, a forma como eles vão se apresentando. E, na verdade, são temas que conduzem como devemos nos portar em tal e qual situação, de uma maneira cristã, né? Porque no prefácio deixa muito claro que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O próprio Cristo, Jesus, falou: eu vou enviar o Consolador prometido. O que consola? O que explica? Não o que é imposto, mas é o que é esclarecido para que a gente possa entender. Então, com fé, mas raciocinado. Então, vamos lá. Nós vamos ler o texto, depois vamos conversar um pouquinho. Ante a lição. Eu diria que esse título a gente podia se atrever a dizer assim: conduta de cada um com amor. Aí nós temos um texto, o primeiro texto, ele é uma carta de Paulo a Timóteo. E o Timóteo era um jovenzinho que sempre acompanhou Paulo, né? Ele era um discípulo, praticamente, de Paulo. Ele cresceu sob os ensinamentos do Paulo. E depois ele foi, como Paulo, né, dentro da missão de Paulo, ele foi expandir a doutrina, visitando outras cidades, outros lugares, levando o cristianismo aos gentios. Mas ele era jovem, ele tinha muito vigor, né, ele tinha muita condescendência nas palavras, ele era muito querido. E ele amava Paulo. Paulo tratava Timóteo como se fosse um filho, né? Paulo também conviveu bastante com o João, com o Lucas, né, que era médico. Então ele tinha assim, um conhecimento muito bom. E essa aqui é uma situação em que o Paulo pede a Timóteo para voltar. Ele estava preso em Roma e para ele aquilo não era problema, porque ele continuava escrevendo as cartas dele, e ele pediu a Timóteo para voltar para ajudá-lo, né? Esclarecendo muitas coisas. O texto do capítulo 2 do livro, né, do Paulo, que se refere a Timóteo, tem 1 e 2. É o 2 Timóteo 2. Então é fácil de gravar. É muito bonito e muito claro. Ele diz assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ele está conversando com Paulo e usa essa frase. Então, o Emmanuel vai nos explicar o que essa
frase nos traz: ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Então, aqui, esquivar é não te distancie, né? Não deixe de lado a meditação, que nós vamos conversar um pouquinho, sobre as luzes que recebe. Quem fita o céu, quem olha o céu, mas de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Ele é assim, brilhante nas suas palavras, né? E toca mesmo o nosso coração, né? Toca a nossa alma. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração, não abrir o seu coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela, ou seja, a gente escutar sem sentir, escutar sem sentir, sem se abrir para a escuta, não escuta. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente de novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Ineptos é aqueles que não se dizem aptos a se tornarem cristãos, a estudarem a doutrina, né? A tentarem entender as leis de Deus. Ah, não, agora não dá, o que eu posso fazer eu faço. Mas esse eu poder fazer eu faço, a gente tem que tentar fazer mesmo, né? Não adianta falar, não, eu faço no sentido de, eu tô até aqui, depois eu cruzo os braços e espero acontecer. Milagre não existe. Quando a câmara, ou seja, um lugar fechado, permanece sombria, somos nós, cada um de nós, quem desata o ferrolho para a janela para que o sol nos visite. Ou seja, se está tudo escuro, se existe em nós um vazio muito grande, só através das nossas atitudes, com essa fé em Deus, com essa proximidade dos ensinamentos dele, acreditando, escutando, entendendo, tentando vivenciar o caminho de Jesus, é que nós vamos conseguir fazer esse sol penetrar. Porque se também a janela não abre, e ninguém vai abrir a janela para nós, porque cada um de nós tem seu livre-arbítrio, né? E se o outro tiver, né, meio com o ferrolho meio emperrado, eu posso ir lá ajudar? Sim, a gente deve ajudar. Mas aqui ele falou no começo, a gente tem que saber como. Porque o próximo também tem livre-arbítrio. E a gente não pode passar o limite dele. E nós só evoluímos quando nós compartilhamos, quando nós dividimos, quando estamos juntos. Não é por acaso que nascemos em famílias, né? Não é por acaso que temos círculo de amigos, no trabalho, no centro, onde quer que esteja. Conhecemos pessoas, por acaso. Não é por acaso. Sempre existe uma razão de ser e é muito satisfatório, né? A gente preenche o coração, nos
nos traz uma alegria, uma esperança. Poxa, eu conheci tal pessoa, mas não foi por acaso. Sabe que ele me falou isso, ele me ajudou com aquilo, eu ajudei ele com aquele. Vai completando. E a vida da gente é essa dinâmica de troca, do ir e vir. Não que a gente espere, talvez no nosso degrauzinho evolutivo, né, no nosso estágio evolutivo, muita gente diz, eu não espero, né, mas sim, quem sabe, lá no fundo, seu inconsciente espera sim. Porque é humano. É humano. Certo, errado, por ignorância, falta de paciência, mas é o nosso caminho. Se nós formos rígidos em nos julgar, nós não vamos sair do mesmo lugar. Não é importante que a gente faça julgamentos conscienciais. É importante que a gente reveja a nossa consciência, para um pouquinho, pensa. Não, então eu errei, vou voltar atrás. Não, acertei, vou seguir à frente. Simples. Para cada um do seu jeito. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo dos gentios é claro nessa observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará conhecimento em tudo. Considerar, diz Emmanuel, significa examinar, atender, refletir, apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á o entendimento de tudo. O Espiritismo, diz André Luiz, que não é uma fonte de graça. Não. Ele é um campo de esforço que cada um de nós tem que empreender. Nós somos espíritos encarnados transitoriamente no corpo, mas enquanto espíritos nós somos criação de um pai que é misericordioso, que é sábio, que é completo em tudo, até o que nós desconhecemos como qualidade, né? Como atributos de Deus. No Livro dos Espíritos eles dizem que a gente conhece Deus como? Pelas suas obras. Então é a natureza. É como um pintor, né? A gente vê um quadro, esse aqui deve ter sido Renoir, Rembrandt, pelo tipo de traço, pela completude do trabalho dele. Então, quando ele fala no início que ao nos dirigirmos a alguém sobre a verdade, o que Jesus falou para nós quando ele veio? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso? E vim ao mundo dar testemunho dessa verdade. Então, o próprio Jesus já coloca que as palavras são importantes. Ele tinha esse conhecimento, ele sabia, nunca, em nenhum momento do Evangelho, vocês podem pegar a Bíblia, do começo ao fim, do fim ao começo, Jesus perdeu a sua paciência. E como é que esse espírito maravilhoso, né, que é guia e modelo da humanidade, trilhou o caminho? Através das suas experiências. Então, hoje, quando a gente fala de meditar, de passar a verdade, é através dos nossos atos, das nossas emoções. As emoções, geralmente, elas são mais desequilibrantes, né? Porque é aquela coisa impulsiva, né?
Mas a gente dá aquela respirada, como dizia o Chico, né? Toma um copo d'água e não, assim você não abre mais a boca, fica com a água lá dentro, você gospe em todo mundo, né? É uma chuva de guspe. Ele fazia isso. O Chico, gente. Eu brinco que a gente tem que colocar um squeeze na boca, né? Para não fazer. Não é verdade? E às vezes perdemos a paciência, ofendemos. Mas tudo isso é um mecanismo de impulso, é como a gangorra, né? Se ela for muito lá em cima, quem está do outro lado, acontece o quê? Bate no chão, assim, e a criança fica muito brava, né? Então, nós temos que manter esse equilíbrio. Como é que nós vamos manter esse equilíbrio? Aqui nós somos uma casa espírita, então nós estudamos a doutrina espírita. A gente tem que ser altruísta, a gente tem que tentar ser amoroso, transparente, deixar o orgulho de lado, não trazer o ódio, mas trazer a paz. O ódio, ele destrói a alma do ser humano. Destrói. Numa outra encarnação, se nós formos anteriormente uma pessoa a odiar muito, a gente vai ter que fazer toda uma reconstrução até do nosso corpo espiritual, do que o Kardec chama de perispírito, e do qual o Paulo comenta bastante também. Então, quando a gente fala assim, a gente tem que contemplar a natureza. A gente conhece Deus e se aproxima dele como? Através da oração. Através desses momentos que a gente pode dizer até meio que de êxtase, né? Porque a gente vai se desligando e vai se emancipando. E esse emancipar é que você começa a sentir, ai, que energia gostosa, tem aquele vento, aquele barulho da água, do mar. O que é tudo isso? É aquela essência que está dentro de nós, tem todas aquelas qualidades, todos aqueles instrumentos, né, em latência, gritando para que a gente descubra e comece a usar. Não tem importância se a gente escorregar no início. Quantos inícios a gente já teve? E qual é o fim? É a felicidade, né? É a busca. E a felicidade é a completude. É nunca mais sentir esse vazio. Esse vazio de existência. E qual é o verdadeiro mundo? É esse que a gente vive? Ou até o mundo, né? Um mundo regenerado, onde o bem prevalece sobre o mal e tudo mais. Será que é lá a felicidade? Não. É quando a gente compreender, amar e sentir todas as leis de Deus. Quando ele fala da acústica da alma, né, quem gosta de música sabe muito bem o que é isso. É quando ecoa bem as notas, quando flui bem, você entende a melodia, né? Você sente que, toca um samba, você não entende, o seu corpo você consegue ficar assim? Não, você vai se movimentando, né? Toca uma valsa, você parece estar flutuando, né? Eu sei que está meio careta, eu já sei que tem carinhas aqui que falam, nossa, valsa, né? Mas a música, os espíritos nos dizem do bem que faz a música. Não precisa ser a música clássica, o canto gregoriano, né? Aquela coisa também, vamos combinar que tem horas que se a gente ouvir muito acaba dormindo, né? Essa é a real, não é verdade? Então, assim, acostumado ao barulho, que quando tem uma coisa mais calma, nos leva a um outro estado. Mas a música, ela muda toda a sintonia vibratória em volta de você. Mas é a música que fez isso? Não, é como você recebe essa música. É como você a escuta. De que maneira está te tocando o coração?
ele fala aqui também um pouquinho de sentimento, né? Então a gente vai trabalhar essa emoção, vai ter que experienciar, aí quando você perceber que essa emoção está te dominando, você tem que despertar e dominar essa emoção para que ela se concretize num bom sentimento. Então, ante a lição, qual será a nossa postura? Uma postura de amor. Parece tão simples, né? Parece muito simples. E hoje, quando eu estava pensando isso, quando vinha para cá, como eu ia abordar, eu fiquei pensando no amor, eu acho que ele é realmente um exercício que a gente pratica de um jeito, pratica do outro, mas não desiste, porque acredita nele. E assim, ele vai se tornar um hábito, incorporado ao seu ser. Então, aí você vai poder dizer, amo a Deus sobre todas as coisas e amo ao meu próximo como me amo. E para poder me amar, eu tenho que me autoconhecer. E aqui está a doutrina espírita, para que nós nos guiemos nesse autodescobrimento, com aquela luz que vai clarear qualquer vazio, qualquer medo, qualquer câmara que estiver habitando a nossa alma. Muito obrigada por me escutarem, que nós possamos sair daqui pensando bastante em como transmitir, como receber, como falar, como pensar, colocar um pouquinho a nossa vida mais devagarzinho, porém de uma maneira mais objetiva e que vai nos trazer mais felicidade, mais saúde, né? E mais esclarecimento, para que a gente não fique pensando que o mundo vai acabar amanhã, que tudo que está acontecendo é o apocalipse, porque depois do apocalipse tudo acaba. Gente, quem criaria para depois destruir tudo? Olha o contrassenso, se a gente dizer que acreditamos em Deus, sentimos Ele aqui dentro, que Jesus está aqui com a gente, é irmão, pode acreditar que depois do apocalipse tudo vai se acabar. Não, é uma transição, é uma mudança, e como toda mudança ela impacta. E a gente tem que tentar se munir de amor para receber e entender essa transição. Obrigada. Então, nesse momento, unidos com os nossos melhores sentimentos, vamos abrir os nossos corações e dizer a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, expressando a nossa gratidão a esta casa, a todos os espíritos que aqui estão, encarnados e desencarnados, nos envolvendo com toda essa harmonia, com todo esse amor, com toda essa fé, para que a nossa esperança em percorrer os nossos caminhos seja iluminada pelas leis de Deus e pela nossa vontade de suas práticas. Assim, vamos nos preparando para receber o passe, pedindo a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, dentro dessa casa e tantos outros, que possamos receber lá tudo o que nos for necessário, a nossa cura espiritual e física, que ao retornarmos aos nossos lares, possamos estar cientes de que é necessário sempre viver cada dia com mais intensidade, com mais busca
com mais vontade. E vibrar sempre por nós que muito necessitamos e por muitos outros que necessitam em situações completamente diversas que conhecemos e que o nosso planeta possa ser envolvido. A todos esses amigos espirituais que já se fazem presentes neste momento, eles possam receber a nossa colaboração em forma de agradecimento. Assim, vamos findar a mensagem da noite com a fala do Mestre Jesus, que resume tudo aquilo que devemos pensar, cada palavra, para que possamos entender e praticar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje e sempre. Gratos, vamos retornar aos nossos lares, harmonizados, refletindo e sentindo que o amor de Deus, como Paulo disse, cobre uma multidão de pecados. Que assim seja.